Boa noite e bem-vindos de volta a este novo encontro, que é maravilhoso, porque estamos sempre falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, temos falando um pouco sobre as formas como ele age. Na verdade, eu queria continuar o estudo de ontem, porque começamos falando que o Espírito Santo ensina e faz lembrar que ele habita em nós, lembram? Ele nos ensina, ele nos faz lembrar de tudo que devemos dizer. Ele habita, e se nós permanecemos nele e ele em nós, tudo muda, porque vivemos do seu fluxo vivo. E também que ele testemunha, que nós testemunhamos dele, e ele testemunha de si mesmo. Em nós, ele é aquele que persuade e que nos convence do pecado. São todas essas coisas que eu queria continuar falando. Mas hoje, olha só, justamente meia hora atrás, o Senhor mudou o meu sermão. Não é maravilhoso? Deus? E não sei, talvez porque hoje alguém precise ouvir essas palavras. Então, quero falar com vocês hoje sobre como nós tratamos o Espírito Santo. Já falamos um pouco sobre como o Espírito Santo nos trata e vamos continuar com isso nesta segunda-feira, porque é importante entender o quanto ele nos ama. Mas chega um ponto, nós precisamos tomar uma decisão, que é sobre como queremos tratá-lo, porque somos nós que dependemos dele. Não é ele que depende de nós, essa é a verdade. Então, quero ir para esses versículos. Então, o Espírito Santo nos deseja até com ciúmes. Ele é ciumento de nós. Essa é uma grande verdade. Ele é ciumento de nós, nos ama loucamente. Essa é uma grande verdade. Mas, sendo ciumento de nós, ele quer o melhor para nós. Porém, no relacionamento é sempre entre dois. Mas e nós? Como nos comportamos com ele? Vamos dar uma olhada? Vamos ver um pouco? O próprio Espírito Santo é uma pessoa real e divina. Então, nós podemos acabar mentindo para ele. Podemos mentir para o Espírito Santo? Sim. Quantas vezes? Podemos entristecê-lo? Pensa só. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Podemos resistir a ele, ou seja, não fazer o que ele nos diz. Isso não é bom para nós. Podemos desprezá-lo. Sério, nós desprezaríamos o Espírito Santo? E mesmo assim, quantas vezes podemos tentá-lo, mas também podemos invocá-lo? Vamos ver um pouco quando é que mentimos ao Espírito Santo. Vamos ver quando isso aconteceu nas Escrituras, onde o Espírito Santo disse que mentiram para ele. Olha, mentir para ele? Aqui está falando de Ananias e Safira. Ananias e Safira tinham vendido uma propriedade deles. Então, praticamente todos os apóstolos, porque a igreja crescia, porque as pessoas vendiam o que tinham a mais e colocavam tudo junto para que não houvesse pessoas em dificuldade, para que quem tivesse fome fosse alimentado, para que todos ficassem bem. Então, cada um vendia o que tinha mais e colocava, juntavam o dinheiro, todos os seus bens juntos para que todos ficassem bem. Ananias e Safira, tendo visto que outra pessoa antes tinha feito uma bela oferta, também quiseram fazer uma bela oferta. Mas o que eles fizeram? Eles venderam o terreno, mas depois ficaram com uma parte para si e levaram o resto para Pedro. E disseram: aqui está o valor da venda da nossa propriedade. É tudo para a igreja, é tudo para as viúvas, para os órfãos, para o que for necessário. Na verdade, eles tinham mentido. Olha só, Pedro, o que Ananias diz. Mas por que Satanás encheu tanto o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo e reter parte do valor do terreno? Agora vejam, Ananias e Safira fizeram uma oferta, mas tinham mentido. Eles queriam parecer bons, importantes, mas ficaram com uma parte para si e mentiram. Ele diz: mas Satanás encheu o coração a ponto de mentir ao Espírito Santo,
porque Pedro estava cheio do Espírito Santo e eles não mentiram para Pedro. Eles mentiram para a igreja e a igreja foi fundada pelo Espírito Santo. Eles mentiram para a comunidade. Eles mentiram para o Espírito Santo. Então, ao mentirem para o Espírito Santo, ou seja, ao reterem para si uma parte, eles tinham feito uma oferta, mas uma parte eles guardaram para si e disseram: não, nós demos tudo para vocês. Olha só quantas vezes nós já dissemos: sim, Senhor, eu te dou tudo da minha vida, ou eu quero te dar tudo da minha vida. Mas depois a gente guarda para si um monte de coisas, um monte de decisões. Cada um sabe do seu próprio caso. Talvez a gente diga: sim, Senhor, eu te dei toda a minha vida, todo o meu tempo é teu. Eu te pertenço completamente. Mas aquela escapadinha, mas aquela coisa, mas isso aqui eu realmente não consigo. Mas olha, a gente mente para o Espírito Santo. Não diga eu te dou tudo, quando na verdade não damos tudo. Pelo menos sejamos sinceros. Então Pedro diz para ele: mas se isso não fosse vendido, não continuaria sendo teu? E uma vez vendido, o dinheiro não estava à tua disposição? Por que você colocou isso no seu coração? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo nos dá uma palavra, nos dá uma profecia, nos diz algo, nos chama para algo, nós podemos mentir para ele, podemos dizer sim e depois não fazer. Mas que tristeza para o Espírito Santo, que nos deu, ou seja, Jesus nos deu tudo, até mesmo o Espírito Santo, e nós descaradamente mentimos para ele. Mas está na natureza humana que nós não temos mais, que temos. Crucificado na cruz quer dizer que não crucificamos a nós mesmos na cruz, quer dizer que ainda queremos fazer as coisas do nosso jeito. Olha que a escolha de não decidir fazer a vontade dele é antiga, tanto quanto o mundo. E não é que agora mudou tanta coisa. Apesar de, por exemplo, Adão ter feito a sua escolha, ele tinha a plenitude do Espírito Santo, estava com Deus e fez a sua escolha. Depois, ao longo dos séculos, foram feitas escolhas, até mesmo os profetas foram mortos. Profetas. Mas agora que nós temos o Espírito Santo, seria bom se fôssemos coerentes, porque, sabe, Deus conhece tudo. Na verdade, Pedro lhe disse: mas desculpa, era você, porque disse uma coisa e depois não fez? Se tivesse ficado quieto, teria sido melhor. Então, quando começamos uma caminhada com Deus, você sabe que o Espírito Santo fica entusiasmado. Ele nos deseja até com ciúmes, e às vezes nós o tratamos assim. E sabe o que aconteceu aqui mesmo com Ananias? Ele morreu. Na hora. Nós não morremos na hora, mas morremos por dentro. Som. Podemos entristecê-lo do jeito que o tratamos. Estamos falando do Espírito Santo. Podemos até entristecer o Espírito Santo. Pois é, sim, vamos ver como isso aconteceu em Efésios 4:30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como? Eu fico emocionado quando penso nessas coisas, que às vezes realmente nos comportamos mal com o Espírito Santo. Na verdade, o que tinha acontecido aqui? Por que vocês não entristecem? Vocês foram selados para o dia da redenção. Tem o selo do Espírito Santo, tem a plenitude do Espírito Santo. No dia da ressurreição, vocês estarão na presença de Deus. E fazem essas coisas. Vamos ver o que eles faziam? Eu poupei vocês da parte anterior. Ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo? Se vocês realmente o ouviram e nele foram instruídos, segundo a verdade que está em Jesus, aprenderam, quanto à conduta de antes, a se despir do velho homem, que se corrompe seguindo paixões enganosas, deixando de lado as coisas antigas para serem renovados no espírito da mente de vocês.
Mudem a maneira de pensar e a se revestir do novo homem, que é criado à imagem de Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Esse versículo é tão bonito e diz: mas vocês têm a oportunidade de deixar todas aquelas coisas antigas, de deixar todas aquelas mágoas, de deixar aquele jeito de falar velho, de deixar o seu orgulho, de deixar tudo aquilo que não é bom. Deixa isso, revista-se do novo homem que é Cristo, revista-se do Espírito Santo, pois vocês são a imagem de Deus. Se você tem o Espírito Santo e aí, talvez na igreja, você diz aleluia, ora em línguas, ora em línguas. Sim, obrigado, Senhor. Encheu meu coração de beleza, aquela pregação, e você sai da igreja ou da comunidade ou do encontro de oração e, entre uma coisa e outra, nem vou dizer o que acontece depois. Então, nós temos uma grande oportunidade, a de mostrar quem realmente somos. Caso contrário, como as pessoas podem acreditar? Se nós não somos estáveis e firmes, nós fomos renovados pelo Espírito Santo e precisamos renovar nossa mente. Nossos hábitos precisam mudar, senão é melhor nem dizermos que somos cristãos. Desculpa, viu? É melhor não falar. Por isso, acabou a mentira. Não mintam mais. Cada um diga a verdade ao seu próximo, mas a verdade mesmo. Porque somos membros uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo. Um é a mão, outro é o pé, outro é o braço, outro é o coração, outro é o ouvido, outro é o cabelo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Irai-vos e não pequeis, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Fiquem irados, mas, sabem aqui, irados em que sentido? Não é para ficarem irados, bravos com o irmão. A única ira que podemos ter é contra o inimigo. É contra o pecado. A única ira que Deus tem é contra o pecado. Então, eu posso ficar bravo quando vejo uma pessoa e digo: mas poxa vida, você foi selado pelo Espírito Santo, recebeu Deus, até se batizou, mas por quê? Mas por que você não honra a Deus em todas as áreas da sua vida? Então, aí você pode até ficar bravo e pode até falar isso. Ou seja, honre a Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo pode julgar todas as coisas. Vocês lembram de ontem? Dissemos que julga todas as coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo ferve dentro de você. Você vê uma pessoa com a qual você não deve se irritar, porque a pessoa é influenciada por alguém, mas claro que é ela quem decide. Você simplesmente diz, mas mude seu jeito de pensar, mude seu jeito de falar. Você não vê que é cristão, tem Cristo dentro de si, tem o Espírito Santo, tem Deus dentro e está fazendo tudo ao contrário? Como é que os outros vão acreditar? Como a sua família pode vir para o Senhor se você não é salvo e estável? Não é? Não deem lugar ao diabo. Olha onde ele está, aí está ele. Não deem lugar ao diabo. Quando pecamos, erramos o alvo. Puf, o diabo aparece. Nós somos santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos os representantes de Deus. Somos os embaixadores de Deus. Você é embaixador de Deus. Deixe esses vícios. Para de ficar na internet vendo esses vídeos que você não deveria ver. Ou você sabe o que anda fazendo. Para com isso, isso não é para você, não combina com você. Você é filho de Deus, selado pelo Espírito Santo. Escolhe Deus em primeiro lugar, dê a Ele um tempo de qualidade. Dê a Ele o seu tempo de qualidade, não só os últimos 5 minutinhos do dia. Ou então, quando os irmãos se reúnem, você diz, ah, tudo bem, não tem problema, né? Não, não é assim com Deus. Não é assim. Você tem o Espírito Santo. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com esforço e honestidade com as próprias mãos, para que tenha algo para dar. Não para que enriqueça,
mas para que tenha algo para dar àquele que está em necessidade. Meu Deus, que nenhuma palavra ruim saia da sua boca. Mas se tiver alguma boa que edifique conforme a necessidade, diga, para que conceda graça a quem ouve. Nós somos portadores de paz, nós somos portadores de graça e as nossas palavras devem transmitir graça. A quem nos ouve, elas devem ser capazes de mudar a mente de quem nos escuta. Que nenhuma palavra ruim saia da sua boca, porque a sua boca pertence a Deus. A sua boca é a boca de Deus, é a boca do Espírito Santo. Por isso diz, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Cada um sabe, no fundo do seu coração, como está entristecendo o Espírito Santo. Não entregamos tudo de nós mesmos a Ele? Será que guardamos algo para nós? Pois bem, ele diz, que pena. Que pena. Veja a palavra, pecado. Que pena. Estamos perdendo o alvo da plenitude. Você está perdendo o objetivo de ser maravilhoso, esplêndido. Você está perdendo isso porque está se corrompendo com as coisas do mundo, que pode ser uma meia-verdade, pode ser não ser firme, pode ser não. Ter decidido caminhar com Cristo e depois mudar de ideia? É assim que o entristecemos. Ele é uma pessoa, não é feito de ferro. Ele é uma pessoa. E o Espírito Santo? Mas nós também podemos entristecê-lo. Vamos ver o que podemos fazer. Aqui. Depois continua, diz. Longe de vocês toda amargura. O que entristece o Espírito Santo? Amargura, toda mágoa, ira, gritaria, palavra ofensiva, com todo tipo de maldade. Sejam, ao contrário, bondosos, misericordiosos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus também os perdoou em Cristo. Vocês sabem o que acontece quando não perdoamos? Acontece que queremos viver o presente ou o futuro usando o passado remoto. Com a mentalidade do passado remoto, queremos viver o presente e o futuro. O seu passado remoto, Jesus levou para a cruz. O seu passado remoto você não deve usar, não deve olhar para ele. Você deve viver o presente e o futuro, selados pelo Espírito Santo. Não entristeça. Vamos lá, vamos que a gente consegue, vamos. É só uma questão de escolha. E a escolha, ele não nos impõe, claro. Ele se entristece, mas... e diz, o que devo fazer? Me desculpe, eu poderia ter feito muito mais. Poderia ter mostrado a minha glória. Poderia ter levado tantas pessoas ao Senhor. Ele não quis, que pena. Então, isso é outra coisa. Então, até agora, falamos sobre mentir e entristecer. Vamos ver o que mais podemos fazer com o Espírito Santo. Vocês não estão gostando muito dessa pregação, né? É um pouco. Mas é assim mesmo. É a verdade. Foda porque a gente... Às vezes, tomamos decisões sem avaliar direito. E Deus cumpre as promessas. E a Escritura diz que mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel porque Ele é Deus. Ele é fiel. Ele é Deus. Ele nos salvou. Ele nos salvou, nos ama e quer nos dar tudo o que pode nos dar. O fato é que quando temos tijolos no nosso coração, temos amargura, temos mágoa, temos raiva, usamos palavras ofensivas. São tijolos. Então, se o nosso coração tem espaço para 100, e aí temos um tijolo que ocupa um espaço, outro tijolo que ocupa outro espaço, mais um tijolo ocupando outro espaço, coitado do Espírito Santo, quão apertado ele fica. Ou não? Vamos lá, a gente consegue, vamos que a gente consegue. Podemos resistir a ele. Como é que faz? Eu resisto ao Espírito Santo? Pois bem, olha em Atos 7,48, o que diz: o Altíssimo, porém, não habita em edifícios feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E casa vocês vão me construir, diz o Senhor,
qual será o lugar do meu descanso? Vocês podem me construir uma casa? Não, que a casa é o seu coração. Não é que você vai à igreja. Você é a igreja, onde quer que vá. Não é que você vai à igreja, reza meia hora, 1 hora, 2 horas e depois vai embora e leva uma vida normal. Não, você vai a uma congregação, podemos chamar de igreja, comunidade, como preferir, para receber. Junto com os irmãos, dos irmãos, das experiências dos irmãos, você leva a sua experiência, se ora, se recebe de Deus e depois sai cheio, com a beleza das experiências dos outros, das experiências que tiveram com o Espírito Santo. E você é igreja, onde quer que vá, não é que na igreja exista um templo, não tem um lugar específico para onde você vai. Para se santificar? Não, mas o corpo de Cristo, que é a sua igreja, o templo, é você e o seu coração, e você leva a si mesmo para onde for, e da forma como você se leva, assim você leva Cristo. Onde quer que vá, represente o bem. Ele diz: gente de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como fizeram seus pais, assim fazem vocês também. Aliás, quais dos profetas os seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo e assim por diante. E ele diz: sim, ele diz, são vocês que receberam a lei promulgada pelos anjos e não a obedeceram. A lei do amor perfeito, a lei... Já falamos sobre isso. Mas veja como podemos nos opor, oferecer resistência. Quando é que oferecemos resistência? Cada um sabe e não quero dizer para vocês. Talvez vocês possam dar uma olhada no próprio coração. Pode ser desprezar. Podemos desprezar o Espírito Santo? Pois é, sim. Até mesmo, sim. Aquele que nos deu tudo. Aquele que pode nos dar tudo. Aquele que quer nos dar o máximo do máximo. Podemos desprezá-lo? Pois é, sim, isso aconteceu. Diz de qual castigo pior, na sua opinião, será considerado digno aquele que tiver pisoteado, o Filho de Deus, tiver considerado profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e tiver desprezado o Espírito da graça. Quando alguém rejeita completamente e diz, eu não quero mais ter nada a ver, está desprezando o Espírito Santo. E então, podemos tentá-lo? Pois é, sim, também podemos tentá-lo. Olha só o que aconteceu aqui. Atos 5.9. Então Pedro disse, essa é sempre a história de Ananias e Safira. Por quê? Primeiro, Ananias morreu. Vocês se lembram do caso da propriedade vendida e que eles trouxeram só uma parte do dinheiro e disseram, esse é todo o valor? Depois chega a esposa. Vocês podem ler em Atos 5, é interessante. Chega a esposa, chega a Safira, que estava de acordo com Ananias. Eles combinaram, vamos dizer que estamos dando tudo, mas na verdade vamos guardar essa parte para nós. E isso acontece quando não queremos oferecer nossos dons espirituais, quando tudo o que recebemos não pregamos, quando guardamos Cristo só para nós mesmos e isso não aparece para os outros. Isso é quando não queremos compartilhar, quando sentimos vergonha. Mas do que nós temos vergonha do Salvador? Aleluia! Então Pedro disse à esposa, mas por que vocês combinaram para tentar o Espírito do Senhor? Você pode tentá-lo quando você também entra em acordo por nós. Não vamos dizer nada, mas tudo bem, deixa pra lá. Não vamos dizer que aceitamos o Senhor porque, sabe, as pessoas podem zombar da gente, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vocês estão cheios do Espírito Santo. E se vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, é porque ele quer fazer coisas grandiosas. Porque através do Espírito Santo, vocês podem impor as mãos, curar os doentes, vocês podem transformar a vida das pessoas, vocês santificam tudo que tocam. Não escondam isso. Não tentem o Espírito Santo. Olha o que ele diz.
Olha, os pés daqueles que sepultaram teu marido ainda estão na porta e vão levar você também. Não, não, você morre. Não se preocupe se não falar de Jesus. Mas dentro do seu coração, você vai se empobrecendo. Partes do seu coração morrem. Porque Deus tem um plano maravilhoso para você. E é esse plano que pode morrer no seu coração. Mas Deus é grande e maravilhoso. Sabe por quê? Porque podemos invocá-lo. Então, lemos todas as partes negativas, né? Sobre o que nós podemos fazer de errado, quero reler para vocês. Aqui tá, onde tá? Olha, podemos mentir para ele. Entristecê-lo, resistir a ele, desprezá-lo, tentá-lo. E no final, também podemos invocá-lo. Eu ouvi uma história de outro pregador que eu gosto muito. Ele é americano, se chama John Bever. E também a esposa dele, a Lisa, ela é siciliana, de origem siciliana. Então tem uma personalidade, olha, super simpática. E ele contou uma vez uma história. E essa história é assim. Tem um casal lindíssimo, os dois muito bonitos, ela muito bonita, ele bonito. E um dia ele vai até ela com um pacotinho, sabe? Com aquela caixinha do anel de noivado. Ele se ajoelha e pede a mão dela, quer pedir a mão dela em casamento. E ela, assim que vê isso, entende logo o que está acontecendo. E quando ele pede a mão dela, ela, felicíssima, solta aquele grito de alegria e diz: Sim, eu sei, você é o homem da minha vida, você é o homem da minha vida, eu vou fazer tudo por você. Todos os dias vou preparar os pratos deliciosos que você me pedir, vou lavar e passar suas roupas. Assim tudo vai estar sempre bonito e cheiroso. Vou trocar roupa de cama todos os dias porque eu gosto quando estivermos juntos e tudo estará perfumado na nossa cama. Vou te esperar todos os dias com um sorriso e com um vestido bonito quando você voltar para casa. Então esse rapaz pensou: Nossa, mas essa é realmente a mulher perfeita para mim. E ele ficou lisonjeado. Que ela fizesse tudo isso por ele. Ela disse: Sim, eu vou fazer tudo isso por você. Até tudo que você me pedir, durante 360 dias por ano. E ele pergunta: E os outros 5? Sim, sabe, os outros 5. Eu, você sabe, tenho muitos velhos amigos, antigos namorados, meus ex. Nesses 5 dias, só 5, viu? Só 5 dias. Eu vou ficar com eles, mas nos outros 360 dias não vou te deixar faltar nada, nada. Eu vou estar sempre com você. E ele diz: Não, isso eu não posso aceitar. Ele fala: Tá bom, pelo menos vamos fazer 2 dias, vai. Só 2 dias? Todos os outros 363 dias. Eu vou estar com você, vou te abraçar quando você voltar e vou fazer tudo por você. Eu fico só 2 dias para mim. E ele diz: Mas não, assim não funciona. Não funciona. Se é toda minha, tem que ser toda minha se a gente quiser ficar junto. E ela diz: Tá bom, vai. Então só 1 hora. Vai, só 1 hora com meus ex. Revezando. Vamos revezar. Todo ano, só 1 hora com meus ex. E ele: Mas não, eu não posso. Você é toda minha. Como você pode pensar em querer ficar com outra pessoa quando estamos juntos? E ela dizia: Tá bom, vai, só 1 minuto, só uma escapadinha de 1 minuto. Vai, 1 minuto só, mas como você é cruel, te dou todos os 364 dias e todos os minutos, só 1 minuto. Eu te peço. Pra ficar com um ex meu. E o que você acha? O que você imagina e acredita que tenha feito, pensado e até mesmo sentido aquele rapaz que desejava tanto se casar com aquela jovem mulher que tinha dito anteriormente que faria absolutamente tudo por ele? E eu acho que às vezes é assim que se sente o Espírito Santo. Mas a gente pode tomar uma decisão, fazer uma escolha, que é a de entregar tudo.
Porque eu te garanto que se você entregar tudo, ele vai te dar tudo de verdade, porque tudo já está pronto. E então você pode invocá-lo. Quando você estiver passando por uma grande dificuldade, exatamente naquele minuto em que você sente que quer se dedicar justamente para fazer aquilo que você sabe que não é o certo, porque no fundo você sabe que não é, invoque-o, chame por ele com toda a sua fé e veja o que acontece bem aqui. Tem uma história lindíssima que um dia eu quero explicar para vocês de forma inteira e detalhada, mas hoje eu só vou ler o texto para vocês com muita calma, ok? Diz: A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me transportou pelo Espírito e me colocou no meio de um vale cheio de ossos. Olha só, Ezequiel, aqui diz: Ele me fez passar por entre eles, ao redor, e veja, eram numerosíssimos sobre a superfície do vale e estavam também muito secos. Talvez a gente se encontre numa situação em que os nossos ossos se secaram. Talvez a gente esteja numa situação em que tudo aquilo que falamos antes já fizemos até agora. Temos uma oportunidade. O que acontece? Aqui eram numerosíssimos sobre a superfície do vale e estavam também muito secos, muito secos. E se agora você se encontra numa situação em que está muito seco, muito seca, olhe para Deus. O que ele diz? Ele me disse, Deus disse, Filho do homem, esses ossos poderiam voltar a viver. Ou seja, é Deus que pergunta para você, mas você acha que consegue, que pode voltar a viver? E eu respondi, Senhor Deus, tu sabes, eu preciso da tua ajuda. E sabe o que o Senhor disse? Profetize sobre esses ossos, fale coisas boas, encha-se da palavra de Deus. Recebe essa palavra de Deus no seu coração, assimilha, fique na presença do Espírito Santo e depois você pode falar sobre a sua vida, porque aquilo que você fala sobre a sua vida é o que vai acontecer. Profetize sobre esses ossos e diga a eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Viu como Deus nos diz para ouvirmos a sua palavra? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que eu faço entrar em vocês o Espírito e vocês reviverão. Aleluia! Se há uma parte do seu coração que são aqueles 5 dias, se há uma parte do seu coração que é assim, aqueles 2 dias, aquele dia, aqueles 5 minutos, aquele minuto, saiba que Deus quer fazer essa parte reviver. E ele diz: Eu colocarei sobre vocês músculos, farei nascer carne sobre vocês, cobrirei vocês com pele, colocarei em vocês o Espírito, e vocês reviverão, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Sozinho você não consegue. Você precisa do Espírito para reviver aqueles 5 dias, aqueles 4 dias em que você está fazendo as coisas erradas. Aleluia, você pode fazer isso, você consegue, mas o que você precisa fazer? O que o profeta teve que fazer? Ele teve que profetizar, teve que receber aquela palavra, viver da palavra, proclamá-la em sua vida. E quando você fala as coisas de Deus, você começa a se transformar, porque quando você fala consigo mesmo, você pode dizer, não, isso aqui eu não faço. Sim, isso aqui eu faço. Não, eu não vou ao encontro. Sim, eu vou ao encontro. Não, eu não leio a Bíblia. Sim, a Bíblia eu leio. E quando você começa a dizer sim, hoje eu vou ler, mesmo que seja por 2 minutos, mas hoje eu vou ler. Sim, hoje eu vou aprender, nem que seja por 5 minutos. Mas sim, eu quero aprender aquele versículo. Sim, eu quero receber do Senhor. Você precisa profetizar sobre a sua vida, precisa decidir, precisa tomar decisões. E Ezequiel aqui tomou uma decisão. Eu profetizei como me foi ordenado, e Deus sempre diz para permanecermos na presença dele. Obrigado. Profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, e quando você começa a falar aquelas palavras do Senhor que você recebeu do Espírito Santo e que leu naquela escritura e que se tornam vivas em você, olha o que acontece. Enquanto você profetiza, fala as palavras de Deus,
porque você as conheceu, porque você as conhece, porque o Espírito Santo te dá. Fez-se um barulho, algo começou a se mover na sua vida. E eis que um movimento, os ossos se aproximaram uns dos outros. Tic, tic, tic. Começa a colocar ordem no seu coração. Você conhece a Escritura? Abre aquela gaveta, pegue aquela Bíblia ou daquela estante onde ela está, leia todos os dias. Peça ao Espírito Santo para te revelar coisas. Aleluia! Se aproximaram uns dos outros. Eu amei. E eis que sobre eles vieram músculos, cresceu carne e a pele os cobriu, mas não havia neles nenhum espírito. Aos poucos você começa, mas a plenitude da revelação você tem. Quando você começa a profetizar sobre a sua vida, a crer no que está lendo e a proclamar isso sobre a sua vida e a viver isso, você deve viver o versículo que leu. Não pode apenas lê-lo e meditá-lo. Você tem que vivê-lo, porque quando você o vive, toda a sua vida muda e você vai atrair pessoas. As pessoas serão atraídas por você, porque as pessoas são atraídas pela vida, não pelos ossos secos. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito. Tian, nós profetizamos ao Espírito. Nós invocamos o Espírito Santo. Nós chamamos o Espírito Santo. Dizemos, Espírito Santo, eu preciso. Eu preciso de você. Eu quero estar na tua presença. Mas para estar na presença do Espírito Santo é preciso tempo. Então você precisa parar de fazer algumas coisas e dedicar tempo para estar na presença do Espírito Santo. Não tem alternativa. O tempo é uma das coisas que você administra. Você administra o seu tempo, ninguém mais. Você toma as decisões de como administrar o seu tempo, ninguém mais. Você não pode permitir que ninguém roube seu tempo, porque o tempo é de sua responsabilidade. Isso eu posso garantir. Você é quem decide. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito. Assim fala o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre estes mortos e faze com que revivam. Foi isso que disse o Senhor. Profetize sobre a sua vida. Conhece o Espírito Santo. Conhece as Escrituras. Conhece o Espírito que está nas Escrituras. E conheça as suas promessas. E chama o Espírito Santo aqui dos quatro ventos. Ó Espírito, sopra sobre estes mortos e faz com que revivam. Sopra sobre mim, sobre as partes mortas do meu coração, sobre minhas decisões erradas, sobre minhas maquinações mentais, sobre meus hábitos, sobre meus vícios, sobre aquele cigarro, seja só fumaça de tabaco ou qualquer outra coisa que você sabe. E o que o profeta faz? Eu profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles. Quando você profetiza, o Espírito se move, ele está esperando as suas palavras. Ele não faz isso sozinho, porque quando o mundo foi criado, lá em Gênesis capítulo 1, no começo, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a terra. Deus disse: haja luz, e houve luz. O Espírito, ele entrou em ação, o Espírito paira sobre você, paira ao seu redor e talvez esteja até pairando dentro de você. Tá voando de um lado para o outro porque não sabe o que fazer. Sabe por que não sabe o que fazer? Porque você não profetiza, porque você não se enche do Espírito Santo, não se enche da palavra, não se enche das Escrituras. E aí, todas as maquinações do inimigo te corroem. A mente, todos os pensamentos antigos, do passado remoto, voltam para você e você gostaria de viver um presente alegre e feliz, mas não consegue. Por quê? Porque você não renova sua mente. Então ele profetizou como Deus havia ordenado e o Espírito entrou neles, e eles voltaram à vida. Eles se levantaram, era um exército grande, imenso, e ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Lembre-se que você é a morada do Senhor. Sim,
Você é a casa de Deus. Aleluia! Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi, estamos perdidos. Você perdeu as esperanças? Você perdeu as esperanças? Não, profetize. Por isso, profetize e diga és. Assim fala o Senhor Deus. Eis que abrirei as suas sepulturas, tirarei vocês de dentro das suas sepulturas, ó meu povo, e os conduzirei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as suas sepulturas, tirarei vocês das suas sepulturas, ó meu povo, e colocarei em vocês o meu espírito, e vocês voltarão à vida. Eu os colocarei na sua própria terra, e vocês saberão que eu, o Senhor, falei e realizei isso, diz o Senhor. Mas como o Senhor falou? Como ele falou? Ele falou através do profeta. O Senhor quer falar, mas ele quer falar através de você. Você precisa profetizar sobre a sua vida, precisa conhecer o Senhor e decidir que não vai mais mentir para o Espírito Santo, não vai mais entristecê-lo, não vai mais fazer todas aquelas coisas que vimos antes. Porque se existe algo morto que está também no túmulo do seu coração, que você tentou reprimir alguma mágoa, talvez, não sei se você é mulher, talvez seja um aborto. E você ainda está sofrendo por isso, quando Jesus disse: eu paguei por você. Eu paguei por esse aborto, eu paguei por isso. Não pense mais nisso. Pega para mim, eu cuido disso. E você vai renascer. Você vai renascer. Talvez você tenha roubado ou tenha um hábito que sabe que não vem de Deus. Ele vai abrir aquele túmulo que está no seu coração, mas você precisa decidir, precisa dar esse passo, porque Ele te deu o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, me chame, vou morar juntos, você vai recebê-lo porque todo aquele que pede, recebe. Ele não se nega a ninguém, ele te deseja até com ciúmes, está esperando você chamá-lo. Mas se você já recebeu o Espírito Santo e não o usa, esses ossos continuam secos. Use o Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, encha o seu coração, profetize sobre o seu coração, encha-se da palavra de Deus. E não haverá espaço para ossos secos e nem para túmulos no seu coração. Então, hoje eu quis falar sobre isso com vocês. Nós temos um papel, sim, recebemos o Espírito Santo, mas cabe a nós tratá-lo como Espírito Santo ou não. Mas sabe o que é? É tudo para o seu benefício, é tudo para o nosso benefício. Sim, ele pode se entristecer. Mas sabe por que ele se entristece? Ou porque ele pode se irritar? Porque a ira de Deus se manifesta quando você não está vivendo a vida plena. Porque você não passa tempo com ele e ele gostaria de te dar, mas você não pode receber porque está ocupado com outras coisas. Porque você tem outras prioridades. Então eu te digo, mude as prioridades. E todos os ossos secos da sua vida e da sua família. Porque quando a sua família vê o quanto você é estável, o quanto você é decidido, o quanto você é decidida, quando a sua família vê isso, então diz: caramba, mas aqui tem algo sério. Quando a sua família vê que o seu jeito de falar mudou. Quando a sua família vê a mudança na sua vida, vai querer, vai desejar, porque a mudança é sempre boa. A Escritura diz: todo bom presente vem do alto, e você recebeu o melhor presente, o melhor possível, o Espírito Santo que vive dentro de você. Deixe todo o espaço para ele, profetize ao seu coração, ordene que esses hábitos vão embora, resolva situações com você mesmo, perdoe-se se você errou, profetize a verdade. Jesus disse: eu te perdoei, perdoe-se. Então esses ossos começarão a reviver, esses túmulos se abrirão. Então não mintam ao Espírito Santo dizendo: eu não consigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas, está escrito em Filipenses, Paulo disse isso. Nós podemos tudo, e se dissermos que não podemos, estamos mentindo. Mentindo, para quem estamos mentindo? Não é para nós mesmos, é para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está em nós pode fazer isso.
E se eu digo, eu não consigo, não posso, não consigo largar isso, é difícil demais, isso não, isso aqui eu não consigo fazer. Isso significa mentir para o Espírito Santo. Então vamos levar isso a sério. Porque Deus é um Deus de amor, claro que Ele nos ama, mas Ele não quer nos ver destruídos. E justamente porque Ele nos ama, e justamente porque me ama, e justamente porque te ama, hoje Ele disse: Cristina, faça essa privação. Por quê? Porque eu quero ver vocês vencedores, cheios do Espírito Santo, grandes, poderosos. Aleluia! Eu abençoo vocês hoje e nos vemos amanhã. E na segunda-feira continuaremos esse estudo sobre o Espírito Santo, que é maravilhoso. E é para você. Eu te abençoo?